Ei, gente, tudo bom? Oi, Paloma. Oi, Alexandre. Ei, Adriana. Tudo bom, gente? Vou esperar um pouquinho mais de gente entrar. Tudo bom? Daqui a pouquinho, se vocês quiserem já começar a mandar pergunta, eu tenho mais ou menos o roteiro, mas acho sempre as perguntas muito interessantes. Boa noite, Alberto. Ei, Manu! Um beijo. Tem coisa pra ser lá depois, parece lá. Então, gente, vou falar de um assunto que eu gosto muito. Não é que eu gosto, é que eu acho importante, né? E não é que as pessoas não estudem isso, né? Mas eu acho que muitas vezes isso passa despercebido entre os clínicos, né? Nos pronto-socorros. E existe muita relação de. Obrigada. Existe muita relação do estado emocional, né, memória, humor, com a alimentação, né, com o seu estado nutricional. Longe de mim dar diagnóstico, essas coisas é com psicólogo, psiquiatra, mas o que a gente vê na prática é que tem muita relação do estado nutricional com esses problemas de memória, de humor, né? E acaba que uma coisa vai piorando a outra, né? Então a pessoa já ou estava com uma tendência numa época triste, ou numa fase difícil, não se cuidou, não tomou suplemento, potencializa aquela situação, né? Então a pessoa não tem mais só aquela tristeza, ela já criou uma série de deficiências nutricionais e isso vai se agravando. Então, primeiro eu vou tem mais ou menos umas 3 etapas que eu queria dividir. É, a primeira etapa eu vou falar da parte das vitaminas, né, e minerais e sintomas de depressão. Então, os mais importantes, e isso nem é só entre os pacientes bariátricos, é entre as pessoas que fazem muita dieta, né, que querem perder peso ou que estão perdendo peso, é muito comum e é pouco divulgado. Então, primeiro mineral, tema da live é a relação entre sintomas de depressão e a nutrição e deficiências nutricionais. Ei, Pavlos! Então, eu vou começar falando sobre os minerais. Então, primeiro, mais importante, que é muito comum, que os pacientes têm muita deficiência, é ferro. Um dos sinais de deficiência de ferro é fraqueza, astenia, falta de força para levantar da cama, né? Então a pessoa fica assim desanimada. Isso muitas vezes ou piora o quadro de depressão ou se confunde um pouco, né? Às vezes a pessoa estava realmente só com uma anemia e acabou procurando, por exemplo, um psiquiatra e aquele sintoma parecia uma depressão e tratou-se a depressão, mas a anemia ficou, né? Então é muito comum eu pegar no consultório paciente assim. Então, o primeiro é o ferro, é muito comum, é mais prevalente entre as mulheres, né? Porque as mulheres têm perdas mensais, né, de sangue e não conseguem repor na mesma velocidade e os estoques se depletam rapidamente e isso leva à anemia. Muitas vezes a pessoa ainda nem chegou até anemia, o que também acontece muito. Vai em outro médico, o médico fala: não, você não tem anemia, você não tem problema. A ferritina baixa, que é o estoque de ferro, dá muita dor no corpo, né? Às vezes dá fraqueza. Tem pacientes que têm sintomas já com a deficiência do ferro lá no estoque do ferro. Então, essas informações são essas informações que eu gostaria de passar, porque eu acho informações importantes. Então, dá dor no corpo, dá fraqueza, às vezes a pessoa não tem ânimo para fazer atividade física, né? Aí com isso vem um pouco de aumento de peso, e isso entristece a pessoa, essas coisas vão se somando. O segundo nutriente muito prevalente, e isso hoje não é só nos bariátricos, também entre as pessoas que estão fazendo muita dieta e também entre as pessoas que fazem uso de álcool muito regular. E hoje é muito comum, né?
Então, é a vitamina B1, a tiamina. A tiamina, as vitaminas do complexo B, elas são protetoras do sistema nervoso, né? Então, na hora que eu não tenho vitaminas do complexo B, o meu sistema nervoso está mais desprotegido. A tiamina, ela age até na produção de energia, inclusive no cérebro. Então, a deficiência de vitamina afeta a memória. Eu vou chegar na B12, eu tô na B1, afeta muito. A vitamina B1, deficiência de vitamina B1, os sintomas iniciais, gente, perda de memória, dor nas pernas, fraqueza, cansaço, que mais? Um pouco de astenia, confusão mental, alteração de humor. Então é muito comum a pessoa apresentar isso e confundir com outra doença, porque isso é muito prevalente, né? E o que a literatura fala, isso é muito estudado hoje, é que os sintomas, eles são mais importantes do que a bioquímica. Essas deficiências de vitaminas complexo B são tão graves e levam a tantos problemas, né, de forma tão rápida, que a pessoa teve algum sintoma, é melhor você passar a vitamina, porque não vai fazer mal o excesso de vitamina. O excesso de vitamina B1 vai sair pela urina, né? Então é melhor você dar do que você ficar protelando o tratamento, porque vai danificando o sistema nervoso e isso vai levando umas neuropatias, às vezes até de difícil tratamento, difícil controle. Leva até a uma síndrome que a gente fala, síndrome de Wernicke-Korsakoff, que a pessoa perde, cursa com 3 situações, né? São 3, nas situações, são 3 pontos importantes. Confusão mental, andar meio cambaleante, chama ataxia, a pessoa vai andar e fica pendendo para um lado ou para o outro, e perda de... não consegue fixar os olhos, porque o nervo óptico depende de B1. Essas 3 coisas juntas dão uma síndrome que pode ser irreversível. Então, mas voltando ao assunto que é sintomas de depressão, vitaminas complexas e deficiências nutricionais, a vitamina B1, vou explicar as formas de tratamento. A vitamina B1 e a vitamina B1 é uma das mais importantes que eu falei para a memória, porque um dos sintomas é a alteração de humor. Ele, inclusive, ele age na produção de energia lá dos neurônios, então dá aquele torpor, a pessoa fica naquela fraqueza, né? Essa cabeça meio lenta, né? Isso tem muito a ver com deficiência de vitamina B1. E por que eu falei que hoje em dia também é prevalente por causa de bebida alcoólica? Porque o álcool, ele expolia as vitaminas do complexo B. Na hora que a pessoa vai e toma um monte de bebida alcoólica e aí vai no banheiro e faz um monte de xixi, aquele xixi vai toda a vitamina B1 embora, porque o álcool, ele inibe o hormônio antidiurético. Então a pessoa elimina a água pela urina, mas junto vão as vitaminas do complexo B. Vou chegar nos tratamentos. Então é a B1. Aí a coisa importante da B1. A B1, se eu não consumir na dieta adequada ou, por exemplo, bariátrico com uma quantidade maior nos suplementos, pode ter deficiência muito rápido. Entre 7 e 21 dias a pessoa já pode ter deficiência. Silvia, então eu quero medir minha B1 para saber se eu tenho esse problema. Muito pouco específico. Hoje no Brasil a gente tem só a dosagem de B1 sérica. E a B1 sérica, ela vai mostrar o meu consumo de B1 ontem. Então, se eu tenho deficiência mesmo, não vai aparecer, né? Existe um exame preciso, chama tiamina transcetolase. Muito difícil achar no Brasil, tem muito tempo que eu não consigo. Depois tô lendo as perguntas, eu vou falando depois. Eu não consigo mais pedir. E o que a literatura fala é que se o paciente tem sintoma, tem que aumentar a B1, né? Tem que tratar. E dependendo do grau digamos assim, dos sintomas, né? À medida que vai ficando mais grave, a dose é maior. E tem pacientes que tem tanta tendência a ter deficiência de B1 que não pode ficar longe de uma vitamina do complexo B com muitas doses de B1. Tem que ficar tomando aquilo para sempre, porque a pessoa ela é mais suscetível a ter aquela alteração neural, né, da parte do sistema nervoso pela deficiência de B1. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente não pode tirar a vitamina B1. Às vezes eu diminuo um pouco, mas tirar não pode porque a pessoa faz sintoma. Aí, a outra vitamina que também pode ter relação é a vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 dá uma anemia que chama anemia megaloblástica.
É a anemia que as células do sangue nascem grandes e elas não conseguem oxigenar todos os tecidos. Mas isso é muito difícil de acontecer. Acontece em paciente com muito tempo de operado, porque a gente tem estoque de B12 no fígado. Aí entre 2 e 5 anos, às vezes aparece essa deficiência e cria-se essa anemia megaloblástica. Raro, não é comum. Exatamente porque a gente tem um estoque. Mas, antes de depletar todos os estoques, de acontecer essa anemia toda, a vitamina B12 também cursa com essas neuropatias. Então, dor no corpo, alteração de humor, andar cambaleante, perda de memória também está relacionada a B12. Tem sintomas do sistema nervoso relacionado a B12. O consumo dessas vitaminas, eles vêm de alimentos de origem animal na alimentação. Para quem está com deficiência, o que vem na dieta é muito pouco. Eles vêm juntos, mas as deficiências também acontecem juntas, né? Eles trabalham juntos, as vitaminas do complexo B, elas agem em conjunto. Muitas vezes a gente tem que dar todas as vitaminas do complexo B para recuperar o sistema nervoso do paciente. Então, já falei da B1, da B12, né? Desses sintomas de fraqueza, perda de memória, esquecimento, né? Perda, já falei a mesma coisa. Alteração de humor, alteração cognitiva, né? A pessoa não consegue entender as coisas da mesma forma, não consegue estudar do mesmo jeito, né? Perde o rendimento. Eu vejo muito isso a longo prazo, sabe? Bom, então falei ferro, B1, falei B12, que tem ação que pioram ou que acentuam aquele quadro de depressão, ou que o quadro parece que é uma depressão, mas às vezes é uma deficiência nutricional grave. Alguns estudos relacionam também, eu vou falar de outras coisas que estão relacionadas com essa astenia, essa fraqueza. Astenia é esse sentimento de não ter força para fazer as coisas, né? Uma outra questão é a questão da ingestão de proteína. Excesso de B12, tá. Da proteína. Perda de massa muscular, gente, dá uma quando a pessoa tá perdendo muita massa muscular, mais do que é o esperado, a pessoa fica com uma coisa que a gente fala assim, sarcopenia. Sarcopenia é quando já perdeu tanto músculo que perde a capacidade funcional. Então, você já não caminha do mesmo jeito, você já não tem o mesmo equilíbrio, você não tem a mesma força com os braços. Isso também piora a qualidade de vida. Às vezes a pessoa tá fraca e... Vou falar das proteínas. No final eu vou deixar um quadrinho para vocês, depois o que eu não responder, vocês colocam no quadrinho e eu respondo tudo depois. Que tem coisa que às vezes foge muito, aí eu vou fazer de tudo para responder tudo. Então, essa sarcopenia, essa fraqueza também piora os quadros de depressão, porque a pessoa já tá desanimada, já tá com algumas deficiências e ainda essa falta de força, né, dá uma falta de vigor mesmo, né? Então, isso é um quadro relativamente frequente. E hoje em dia a gente vive mais tempo, né? E a gente vai envelhecer, os pacientes bariátricos também vão, os pacientes que trataram a obesidade também vão viver mais. E a gente tem que pensar na massa muscular à medida que a idade vai avançando. Por quê? Porque quando a gente vai aumentando a idade, a gente já vai perdendo músculo pela própria idade. Se você somar isso, uma perda de capacidade funcional, a gente vai ter muitas pessoas com deficiência, com sarcopenia na idade mais avançada, né? Eu falo melhor idade, mas assim, não sei se é o melhor termo, mas à medida que a gente vai ganhando idade, é assim, o meu desafio hoje é manter massa muscular, né? É difícil. E para o paciente bariátrico, isso é um desafio, né? Na verdade, o que eu acho que é o maior desafio é o uso do suplemento. É muito difícil todo mundo gostar, né? A gente usa vários sabores, mas a gente ainda tem que avançar mais nesse sentido. Inclusive, assim, de textura, sabe? Eu não ter só o pó, porque a barra também enjoa. Então, essa área, se Deus quiser, assim, vai avançar. Já avançou muito, porque eu tenho 20 anos que eu faço isso, sou da época de que começou com a albumina, que era uma coisa terrível. Bom, então eu já falei de B1, já falei de B12, já falei de ferro, já falei de proteína. Uma outra vitamina que também tem relação vou falar de suplemento de proteína, muitas vezes que tem relação com depressão, baixos níveis de vitamina D. E é muito comum na população em geral. Entre a população portadora de obesidade, muito mais comum ainda. Entre o paciente bariátrico, então, muito mais comum.
Na verdade, assim, as células de gordura, elas sequestram vitamina do sangue. Então, se eu tenho muita gordura no meu corpo, provavelmente eu vou ter pouca vitamina disponível, né? E essa pouca vitamina disponível no sangue, que é a que a gente mede, essa tem como medir no exame de sangue, aí isso tem relação também com depressão, com queda da imunidade, né? Aí vamos para um outro mineral. Então eu falei de B1, falei de B12, falei de ferro, falei de proteína, acabei de falar de vitamina D, né? A outra é o zinco. Na verdade, o zinco não tem uma relação com o estado de humor da pessoa, mas com a parte da imunidade, né? E sendo bem honesta, quando eu vejo os pacientes que estão com zinco muito baixo e adoecendo muito, gente, não é qualidade de vida, né? Isso realmente entristece. A gente quer render, a gente quer estar animado, a gente quer estar feliz, né? Então, isso é um outro mineral que pode interferir na qualidade de vida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre dieta e humor, né? E depressão e etc. Hoje, uma das áreas que a gente mais estuda é a área da microbiota intestinal. É o tipo de bactéria que a gente tem no intestino. E isso tem uma íntima relação com o humor. Por quê? Porque a produção de serotonina, dopamina, todas essas substâncias, elas vêm da formação do enterócito, né? Então, lá do intestino, isso é tudo, digamos assim, absorvido e transformado a nível intestinal. Então, vamos supor uma pessoa que tem uma dieta que a gente fala assim, que inflama muito o intestino. Então, aquela pessoa que só come comida industrializada, que só come fritura, toda hora pede um iFood daqueles bem junk food mesmo, toma muita bebida alcoólica e tudo, as células do enterócito, do intestino dele, ficam muito inflamadas. Além de ficar inflamada, elas ficam assim separadas, um enterócito, né, que é a célula do intestino, o outro, eles ficam meio assim, tipo abertos, como se fizesse umas fissuras no intestino e passa muita substância ali que é inflamatória, que não era para passar, vírus, bactéria, substâncias tóxicas, porque o intestino começa a ficar irritado. Essa inflamação toda do intestino não ajuda na produção de substâncias relacionadas ao bom humor. Pelo contrário, né? A pessoa vai se sentindo cansada, né? Fica com o abdômen distendido, começa a ficar meio irritada. Tudo isso tem a ver com essa produção de serotonina e dessas substâncias relacionadas ao humor a nível intestinal. Então, para isso, só tomar probiótico, vamos supor. Não, se você fizer uma alimentação balanceada, uma alimentação com mais fruta, mais hortaliça, mais comida sem rótulo, comida mesmo, normal, cuidar um pouco mais, o intestino, as bactérias do bem, assim, digamos assim, elas vivem dessas comidas mais saudáveis, né? As bactérias ruins, elas gostam, assim, de muito açúcar, muita gordura, né? Muita bebida alcoólica, muita coisa que inflama, então elas vão aumentando, à medida que o que você alimentar é o que vai crescer. Então, fazer uma alimentação mais saudável também ajuda. Hoje, o que eu tenho, assim, buscado é quando a gente usa o whey, usar dividido e usar aqueles que são mais, digamos assim, mais puros, sem aditivo, né? Que o rótulo é mais limpinho, porque a pessoa vai usar muito tempo, a gente tem que ter um cuidado com o intestino, né? Então, essa formação dessa substância no intestino também, a gente também tem que preocupar. Então, eu falei agora da microbiota, né? Do intestino. Agora, falando assim, alimentos que podem melhorar o humor, né? Assim, essa sensação de humor e etc. Então, a gente tem uma coisa que o paciente bariátrico pode precisar é de suplementação de ômega, que são os óleos essenciais, né? O ômega, ele tem precursor de vários hormônios, inclusive substâncias relacionadas ao humor, então ajuda muito na compulsão alimentar, né? É pouco divulgado isso, mas tem relação com compulsão, as pessoas que tomam whey mais regularmente, né? Aqueles ricos em EPA e DHA, que são os ácidos graxos essenciais, tem relação com perda de gordura visceral, menor compulsão, ajuda nisso. Além disso, por exemplo, substâncias que melhoram um pouco, né? Alguma substância que seja assim, algum alimento que seja fonte de triptofano. Então a gente tem, por exemplo, leite, derivados de leite, né? São
Alimentos que dentro dele tem o triptofano, e esse triptofano é um aminoácido, ele é absorvido e ele é precursor da serotonina. Então, aquela coisa de tomar um leitinho assim perto da hora de dormir, de noite, né, que às vezes é uma coisa antiga que os avós falavam, procede porque esse leitinho tem triptofano, e esse triptofano ele é precursor da serotonina. Eu gosto muito desses chás, né? Tipo chá de alecrim, chá de melissa, chá de camomila, para tomar de noite também. Esses tem compostos fenólicos que ajudam a acalmar, melhorar o humor, né? Acho que é uma forma um pouco mais natural de lidar com essa questão da ansiedade. Queijo também tem, são leite e derivados, tem triptofano. Outra substância que ajuda muito também é o chocolate, né? Mas é pouquinho, né? Na verdade é uma coisa tipo 3 quadradinhos, e é melhor aqueles que tem mais de 70% de cacau, que tem aquelas substâncias que estão relacionadas ao bom humor, né? E isso é verdade mesmo. A gente gosta de comer doce exatamente porque o doce é precursor da serotonina, né? Então dá aquela sensação de bem-estar, né? Mulher busca isso na tensão pré-menstrual exatamente porque quer aumentar os níveis de serotonina, quer ficar mais bem-humorada, né? O que ajuda nisso? Cuidar do enterócito, né? Colocar a proteína nas principais refeições, dividir a proteína durante o dia. Pode-se colocar do tipo cacau 70%, aumentar, se a pessoa tolerar bem, né? Aumentar leite derivados, que é precursor do triptofano. Colocar esses compostos fenólicos, né? E aí entra não só porque o suco de uva é calórico, né? Então a gente coloca assim chás, né? Diferentes chás, chá de camomila, melissa, eu gosto muito de alecrim, erva doce, erva cidreira. Usar um pouquinho de própolis, né? 15 gotas de própolis ajuda também, principalmente à noite, até colocar no chá, isso potencializa a ação desses compostos fenólicos. Que mais? Agora, existem alguns outros componentes que a gente chama como se fosse assim, suplementos que ajudam também. Alguns ajudam esse triptofano, né? O precursor dele é o 5-HTP, e isso tem suplemento. Então, às vezes a gente oferece suplemento com 5-HTP, né? Existe isso, existe a grifônia, por exemplo, que é um suplemento para isso, é precursor disso, isso aumenta os níveis de serotonina, melhora o humor, né? Diminui a vontade de comer doce. Então, eu gosto muito de usar em horários diferentes, né? Passar 2 vezes por dia. É um suplemento que ajuda, né? Existem alguns outros suplementos, tem aquele ashwagandha, tem croxativos, que diminui a vontade de comer doce. Também tem relação com a melhora da produção de serotonina, dopamina, né? Isso também é uma outra estratégia, né? Mais pro lado da nutrição funcional, mas algumas coisas realmente têm ação. Bom, falei sobre isso. Para quem tá numa situação dessa, talvez café seja uma substância, apesar de todos os benefícios, mas que não deveria tomar em excesso, porque aumenta a ansiedade, né? Então eu costumo dizer: Ei, Alexandre, tudo bom? Eu tenho indicação, sim, eu tenho. Vou te passar no mensagem direta, tá? Então, o que eu tava dizendo? Então, de suplementos que eu acho que podem ajudar, né? Eu já falei do 5-HTP. Existem alguns suplementos que são, na verdade, relacionados mais ao estresse, tem o Relora, né? Então, tem que entender se o principal é a depressão, né? Tem que olhar as deficiências nutricionais, se o principal é a depressão, ou se é o humor que tá ruim, ou se é o sono que tá ruim, né? Para tudo isso, gente, tem muita coisa dentro da nutrição que a gente pode usar e que tem solução, né? Toma 5-HTP, né? Pois é, eu também. De vez em quando eu paro, mas eu volto, porque é bom. No Brasil já tem, antigamente só tinha fora, né? Graças a Deus a gente também já tá nessa fase. Bom, o que mais? Eu posso dizer assim que o excesso de açúcar, o problema nem é a questão da dependência da produção da serotonina e tudo que isso a gente melhora, mas essa irritação do enterócito, né? Do intestino. Tem muito estudo agora sobre intestino e humor, intestino e peso, intestino e fome, né? Essa área hoje tá
é uma das áreas que mais se pesquisa, né? Então, cuidar da saúde intestinal é importante. Eu sempre gosto de falar que não precisa só usar probiótico, apesar de ser ótimo, porque é prático, você toma uma cápsula por dia e aí 20 bilhões de bichinhos saudáveis, aí você fica toda feliz. Pode ser que a gente não precise usar a vida inteira, né? Assim, cottage é probiótico, né? Queijo Gouda é probiótico, iogurte é probiótico. Não precisa ser só o kefir, né? Porque, por exemplo, eu não tenho tempo de ficar criando essas coisas, eu vou me perder. Então, comprar kombucha toda hora também é difícil, porque é caro, né? Acho que é mais de R$ 20 um vidrinho. Então, tem hora que o alimento mesmo tem, né? Diz que picles também tem, mas não é uma coisa que a gente costuma comer muito, né? Mas eu fico bem feliz com cottage, com iogurte, com o queijo. Acho que são os principais. A gente tem também aquele frutoligosacarídeo, que é o FOS, que é o prebiótico, ele é o alimento dos bichinhos bons. Então, isso tem em pozinho também. Também tem na cebola, na maçã, né, em menor quantidade. No alho. Esse FOS, o frutoligosacarídeo, também é uma ótima fonte de alimentos para os bichinhos do bem. Às vezes pode parar de tomar o probiótico, tomar um pouco de FOS, né? Sempre buscando assim. O difícil, gente, é que a gente não consegue manter essa alimentação perfeita todo dia. E é o normal, né? A gente não tem um dia ou outro que você sai. Então, às vezes, você acrescentar esses probióticos ajuda a equilibrar, porque a flora muda muito rápido, né? Em 2 dias que você, tipo, enfiou o pé na jaca, já muda um pouco a flora intestinal, porque você já alimentou os bichinhos ruins, sabe? Então, eles crescem rápido. Disse que é tão rápido assim. O que eu já achei na literatura de mais rápido assim é que em 4 dias muda, né? Mas eu fiz um curso esse final de semana que pessoas que estudam isso falaram que em um dia já muda, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado mesmo. Eu penso muito no bariátrico com isso porque come muito menos fibra. Porque não come muita quantidade de comida. Quando come, a gente fala que tem que comer proteína, né? Então acaba que às vezes come muito menos fruta, muito menos hortaliça do que o esperado. Então, pode ser que usar um pouco de probiótico, depois aumentar um pouco das hortaliças e frutas na dieta seja uma estratégia boa. Eu tenho ficado mais atenta para isso. Bom, vou tentar responder um pouco das perguntas agora. Falei muito. Mas desses suplementos para o humor, digamos assim, para diminuir a vontade de comer doce, o que eu uso mais e que tem o resultado bom é o 5-HTP. Eu vi alguém perguntando de picolinato de cromo, né? Algumas pessoas se beneficiam, mas não são todas que falam que o picolinato de cromo diminui a vontade de comer doce. Inclusive, assim, porque o exame de sangue vem no valor X e a pessoa vem com o valor Y lá, mas você não tem um limite inferior e superior, então dá pra gente ver, assim, no exame passado se aumentou, se diminuiu, mas essa relação ainda não é tão forte quanto a gente gostaria que fosse. Muitas vezes o paciente está tomando e eu não tiro, mas é difícil eu achar que precisa mesmo, sabe? Então, deixa eu ver das perguntas, que eu ainda não falei. Bom, de whey, muita gente me perguntou sobre marca de whey. Eu tô gostando muito daquelas que não tem gosto, né? Então, tem basicamente duas, a Clean Whey e aquela Reaction Pro. Elas são sem sabor, não tem corante, não tem adoçante, são versáteis, eu gosto. Aquela linha Essential também tem umas proteínas muito boas, inclusive tem uma de cacau, que já tem o cacau, né? Então, que já ajuda um pouco na questão do humor, né? E é gostosa. Eu tinha um pouco de preconceito, eu não sou muito de chocolate. Tinha um pouco de preconceito porque eu achava que ia ser ruim, que ia ter aquele gosto residual, porque o Essential de baunilha tem, mas o de cacau não tem. É gostoso. Então, B12, falta de memória falta de memória tem relação, né? Que é muito comum a gente pegar no consultório, é o paciente que começou com deficiência nutricional, fez uma deficiência de ferro, isso evoluiu com fez uma deficiência, sei lá, ao mesmo tempo, ou evoluiu, depois apareceu com uma deficiência de B1, fez uma deficiência de B12, então ela ficou não queria levantar da cama, né, com aquela astenia, aquela fraqueza, memória ruim, alteração de humor, e às vezes as pessoas acham que tudo isso é psiquiátrico ou psicológico, aí leva para o psiquiatra e muitas vezes a medicação para melhorar o humor do psiquiatra
Aí tem muitos psiquiatras que não chegam a olhar esses exames, né? Porque seria um exame importante também. Passam um antidepressivo, né? Não que às vezes até precisava, mas precisa tratar a deficiência nutricional. Aí os antidepressivos, a maioria, faz o paciente ganhar peso. Aí o paciente fica mais triste ainda porque ganhou peso, né? E isso, sei lá, passa uns 6 meses, quando o paciente aparece, ele já ganhou uns 10 quilos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Não é que não é para ir para psicólogo nem psiquiatra, a gente é para ir. Mas também olha a parte nutricional, porque isso piora, né, o quadro. Existe diferença entre o citoneurin injetável e o comprimido? Tem. Então, o injetável, são doses altas, o paciente normalmente toma aquele citoneurin 5.000 3 vezes, né? Uma a cada semana. E antigamente a gente falava que repetia a cada 6 meses. Isso não funciona muito bem, porque eu fico com um espaço muito grande e nesse espaço a B12 cai, a B1 cai, os níveis, né? E a gente não fica sabendo. Então, não é que não vai precisar da injeção, mas você pode espaçar mais injeção se você tomar o citoneurin comprimido mais regularmente. Daquele comprimido, 1% passa por difusão passiva, porque ele é tão forte que um pouquinho vence aquela incapacidade do intestino. Então, usar semanal, né, 1 ou 2 vezes na semana, dependendo dos níveis, ajuda muito. Por quê? Porque é um suplemento que você vai usar toda semana. Então, você não vai esperar 6 meses para você fazer uma deficiência, cair o seu humor, a sua memória acabar para você tomar uma injeção. E a B1 é rápido, a B1 é assim, ó, você tomou a injeção, usa tudo que tinha de B1, o resto sai no xixi, tchau, beijo, acabou. Aí só se vier de novo. B1 você tem que tomar mais regular, então espaçar muito não é uma boa estratégia, entendeu? Então hoje a gente não usa o injetável. Nas deficiências tem que usar injetável. Mas para manter o paciente bem tem que usar oral. E aí dependendo, se for qual é a maior deficiência, B1 ou B12. Se for B1, vai ficar tomando B1 pelo menos 90 dias se tiver deficiência. Se for B12, aí no citoneurin tem B12, aí a gente usa B12 mais vezes na semana. Tudo isso depende um pouco dos exames de sangue. E também não significa que uma vez eu passei, por exemplo, passei para um paciente uma vez na semana. Passou 6 meses, se ele vem com um exame muito pior e com sintoma, eu aumento a dose, né? Esse consumo de vitaminas do complexo B é muito rápido, porque para a formação de energia você precisa de vitaminas do complexo B. Então não adianta você dar um pouquinho e tchau, e daí depois não precisa mais olhar. Tem que ficar sempre, essa é uma área que tem que ficar sempre olhando, porque é rápido. 7 dias tem deficiência de B1. Medicamento para suprir a B1, aí pode mandar manipular, mas tem muito comum no mercado, é o Benerva, né? Que é a B1 isolada, é uma alta dose de B1, mas nos casos de deficiência tem que ser altas doses. Excesso de B12, nunca tive muito problema, Érica, com excesso de B12, né? Assim, quando o paciente toma injeção, fica com... Não, até tem, vou falar. Fica com aquele nível de mais de 2.000 que eles falam, agora a gente não vai medir porque deu muito alto, né? É porque tomou, provavelmente quando toma injetável que fica assim. Algumas pessoas relatam aumento de espinha, né? Tem outras pessoas que têm tipo uma alergia de pele, isso a gente já teve. Aumento de acne, é uma das coisas que mais acontece com a B12. Na verdade, com excesso da B12, vitaminas do complexo B em geral, né? A B12, o organismo trabalha muito rápido, ele repõe o que precisa, ele estoca no fígado, o metabolismo é uma coisa rápida e não é matemática, né? Tomou tanto, vai guardar tanto, expele tanto, também não dá para falar isso. Mas os sintomas mais comuns são relacionados à pele, né? Já tive paciente que tinha um pouco de urticária também quando tomava B12, a gente teve que diminuir a dose, mudar a estratégia da maneira com que tomava B12. Ideal de B12 para o bariátrico é acima de 400. Normalmente os laboratórios falam que o normal é entre 130 e 700, alguma coisa assim. Eu nem fixo muito nisso. Mas a literatura de cirurgia bariátrica, o paciente tem que estar com B12 maior que 400. Gente, menos que 200 é deficiência instalada, né? Menos que 200 é injeção e depois mantém com via oral. Que mais? Começa a falar muito, né? Proteína, Elaine, então, eu gosto muito dessas que eu falei, Clean Whey, Reaction Pro, eu acho boas. Não precisa ser hidrolisada, antigamente pensava-se que tinha que ser hidrolisada porque era de fácil absorção. Tem estudos que mostram que o paciente bariátrico absorve proteína, então a isolada não é tão cara quanto a hidrolisada, que às vezes a hidrolisada também tem um gostinho meio ruim, que os aminoácidos criam um ângulo com as papilas gustativas e fica meio aquele gostinho meio amargo. Normalmente o isolado tem um gosto menor.
Então, as vitamina C, eu tenho visto alguns casos, eu só vejo muito baixo em quem não está tomando suplemento. Normalmente a dieta tem vitamina C, né? E os suplementos tem também. Então, assim, não é que tem uma tendência, não é assim, ó, é porque eu não sei seu nome, né? Crimori. É, não é uma deficiência comum, né? Se eu for fazer assim, Silvia, fala aí as deficiências mais comuns de cirurgia bariátrica, eu não vou falar vitamina C. Mas a gente pede no exame de sangue e a gente vê alguns baixos, mas daqueles pacientes que não estão tomando suplemento. O polivitamínico já cobre, né? Mas uma dieta boa. Que mais? Necessidade de suplemento. Se você perguntou de proteína, é muito provável. Eu tenho um outro vídeo que eu vou colocar aí nas minhas redes sociais que eu falo exatamente isso. O paciente bariátrico vai tomar proteína pro resto da vida? Eu fiz essa pergunta e respondi em, sei lá, 4 minutos. Bebendo água tem tendência a cálculo renal, né? Existem estudos mostrando esse aumento na prevalência de cálculos renais mesmo. Então, esse capricho muito, Érica, que é difícil, porque tem que chegar em, vamos supor, em 80 gramas. Vamos supor que você está precisando de 80 gramas. Então, 80 gramas são mais ou menos assim, ó. É, um iogurte tem 10 gramas, 2 fatias de queijo tem mais 10, deu 20. Um bife grande deu 20, tô com 40 já. Outro bife grande no jantar, 40, 60. E ainda tá faltando mais 20, que aí tem que ter outro iogurte com mais 2 queijos. Pode ser que você consiga fazer isso um ou outro dia, mas talvez você não consiga fazer todos os dias, entendeu? E a necessidade de proteína, ela é diária. Todo dia o seu corpo precisa daquela quantidade, porque se não chegar, ela não vai formar células novas. E precisa, todo dia você forma hormônio, você toma banho, você forma célula epitelial, você tem que repor, né? Enzimas digestivas, tudo isso depende de hormônio, serotonina, dopamina, tudo tem um aminoácido lá. Então, a necessidade é diária. Então, se não fizer esse consumo diário, acaba perdendo massa muscular, né? É isso. Shake de caixinha, em pó, depende. Se depois você quiser mandar foto pra mim, aquele mu é bom, ele é de potinho, né? Mas tem hoje, eu gosto muito aquele whey verde campo, aquele o pro de bebê, tem uns de caixinha. Eu olho muito a quantidade de proteína que tem. Pois é, Elaine. Então, você comentou que você já viu alguns pacientes assim, né? É comum até. Muitos psicólogos pegam pacientes assim com deficiência nutricional. Até a Marcela, que estava aqui na live semana passada, ela comentou isso. O que mais? Ei, Alessandra. Deixa eu ver se tem mais coisa. Queijo também tem triptofano, já falei. Já falei do leite. Eu gosto muito de leite com cacau, leite com canela, acho que ajuda muito. Botar um pouquinho de açúcar também, gente, não é o fim do mundo, né? Pessoa não é. Então, picolinato de cromo, é aquilo que eu falei, nem sempre, né? A gente dosa. Eu gosto mais do 5-HTP, croxativos, né? E são substâncias que eu uso para diminuir a vontade de comer doce. Eu acho que ajuda. Agora, tem que ter um coringa, uma coisa assim de mão, assim, na hora que você tem vontade de comer doce, um chocolate 70%, eu tenho um picolézinho de whey que eu gosto, eu deixo lá, eu como isso primeiro. Se eu não aguentar, eu como um pedacinho de doce, mas você tem que ter uma estratégia, não dá para ser emocional, sabe, com comida. Nossa, uma vontade de comer doce, então vai ter o que eu quero. Não, às vezes, por exemplo, eu tenho vontade de comer doce, eu pego um pedacinho de goiabada e coloco queijo, porque o queijo, né, tem triptofano, tem proteína, diminui a carga glicêmica, vai me saciar mais. Queijo canastra, que é rico em ácidos graxos, né, dá super saciedade. Que mais? O 5-HTP também ajuda o sono ficar mais inteiro, né? Aquele sono fragmentado, às vezes o 5-HTP ajuda muito nisso também. Relaxa, né? Tem uns suplementos hoje em dia que são muito bons. Os probióticos, então, depende do que você está precisando. Às vezes pode começar com um pouquinho e depois aumentar para o mais forte, né? Tem que ver qual a dose de bichinhos que tem dentro, né? Quantos milhões, bilhões de bichinhos que tem. Se tiver açúcar e amido, o que tiver açúcar e amido, que eu não sei. Valdeia, olha só, ganhar peso depois da cirurgia bariátrica
é uma coisa que não é que eu posso dizer assim que é comum, tem como prevenir, mas a prevalência é alta. Tem uma tendência até assim, por exemplo, com a idade, a gente aumenta um pouco o peso. Os pacientes bariátricos também vão envelhecer e vão aumentar um pouquinho o peso. A gente não pode abandonar o acompanhamento, porque a obesidade é uma doença muito grave, né? Então, assim, o que eu poderia te falar, assim, primeiro, não fica culpada, porque isso a gente trata, né? A obesidade é realmente uma doença de difícil controle. Então, essa tendência de você voltar com os hábitos antigos, voltar a comer o que você comia antes, ter preguiça de fazer atividade física, querer parar com suplemento de proteína é muito comum. O que não pode é se abandonar com isso, né? Tem muitas estratégias hoje. Hoje a gente tem como se fosse assim, o tratamento médico do bariátrico, né? Então tem medicamentos que diminuem o apetite, tem medicamento, depende do que tá te atrapalhando. Tem uma alimentação específica, tem remédio que ajuda, né? Tem que ver se não tem deficiência nutricional, porque ninguém consegue malhar com anemia, com deficiência de B1, com deficiência de B12. Então tem que buscar ajuda pra gente poder te ajudar você a se beneficiar de novo da cirurgia. É aquilo que eu falo. Uma pessoa que já teve um peso bom, né? Um peso baixo, a cirurgia já funcionou com ela. Né? É só a gente potencializar aquelas coisas que já funcionavam, que a pessoa volta a perder peso e isso hoje é comum. Hoje é comum tratar aquela perda de peso devagar. A gente já trata isso. Antigamente não tratava, né? A ciência evoluiu muito. Hoje você vê um paciente perdendo devagar ou estacionou a perda de peso, trata logo, não fica esperando, né? Porque todo mundo quer resultado. A gente também quer que o paciente fique bem. Que mais? Então, picolinato, pois é, nem sempre ele ajuda. Na verdade, eu não tenho, assim, muitos estudos que provam isso, muito menos no bariátrico, sabe? Não mesmo. 5-HTP, você precisa, para manipular, precisa de receita. Nos Estados Unidos tem pronto, aqui precisa de receita porque manipula, né? Mas aí você pode pedir para o seu nutricionista ou para o seu médico prescrever. Então, o cromo também acho não é conclusivo. Eu concordo totalmente. O que mais? Pois é, a deficiência nutricional do bariátrico é uma área que, na verdade, é uma área que a gente tem que difundir. Hoje eu fico muito preocupada com as mídias sociais de falar essas coisas, porque eu gostaria que todos os médicos do plano de saúde, os médicos do pronto-socorro, né, os nutricionistas de ambulatório, todo mundo soubesse lidar com essas deficiências nutricionais, né? Porque o número de pacientes operados só vai aumentando, a gente tem uma população enorme com isso. E hoje, gente, a gente vê deficiência de B1, de B12 em jovem, né? Tem medicamento que expolia B12, tem medicamento que expolia B1, né? Você usa medicamento que aumenta a diurese, perde mais B1, metformina expolia B12, né? Então, isso é muito mais prevalente do que a gente pensa. E junto disso, hoje o pessoal bebe muito mesmo. Então, a prevalência vai aumentar, vai ser uma área assim. Tem um jornal que eu assino, eu recebo assim, na semanal, mensal, os pontos principais. É o New England, é um dos mais importantes na área de medicina. Todo mês tem um relato de casos de uma deficiência nutricional de cirurgia bariátrica, né? Esse último mês foi um paciente que chegou deprimido, com problema pessoal, tinha perdido emprego e etc. É um relato de caso, eles fazem uma historinha assim. A paciente tinha, é meio que para você estudar um pouco e tem perguntas e respostas. A paciente tinha deficiência de ferro, estava baixíssima, estava com anemia, hemoglobina de 9, né? E tinha uma super deficiência de B1. Então, eles corrigiram o ferro, corrigiram a B1, e aí contam, o paciente melhorou, né? É lógico, ele tinha os problemas, vai continuar os problemas, mas pelo menos ele vai ter energia para poder lidar com isso, porque ter esses problemas que todo mundo tem, mas ainda tá fraco, aí é judiação, né, gente? É esse Dini. Vitamina D, o que é ideal, tem que ficar acima de 30, né? Tem muita gente falando de níveis muito altos, mas os endocrinologistas, eles têm um certo cuidado, tipo 60, 70, tem mais chance de fazer cálculo renal, porque absorve muito cálcio, né? Então, a gente tenta manter acima de 30, né? Entre 30 e 50 é um bom nível. E aí, para bariátrico também tem recomendação. Se tiver tudo bem, é entre 3.000 e 6.000 UI por dia. Mas se tiver abaixo, as doses têm que ser mais altas.
E aí tem uma discussão muito grande se dá altas doses semanais ou se dá umas doses um pouco mais altas e diárias, né? Então, isso eu digo para vocês assim, estou estudando ainda porque isso não é uma discussão na literatura. Que mais? Então, esse Zirvit Multi eu já usei há muitos anos. Ele é um comprimido grande, eu parei de usar por causa disso, a adesão era baixa. É um comprimidão e às vezes dá um pouco de dor no estômago, né? Por isso que eu não uso, mas ele é bom. Tarde de fósforo é ótimo, tem arginina que age no sistema imunológico e tarde de fora é muito bom. Ai, não senti a falta de doce, é muito bom, Alessandra. Se eu fosse você, eu ficava feliz. Você não vai ficar doente porque você não tá comendo doce, né? Então. Agora, tem muita gente que fala que relata que tá aumentando. E eu acho que essa área de pesquisar a produção no intestinal de serotonina é uma área que tem que ser pesquisada no paciente bariátrico. Eu ainda vou dar um jeito de pesquisar isso, porque eu acho que isso é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. A fruta também ajuda muito, né? O que me tapeia às vezes vontade de comer doce é salada de fruta, né? Eu faço tipo sexta-feira, que é meu dia, meu doce da sexta-feira. Ai, ai. Então, o que mais, gente? Uma estratégia que eu uso para não comer muito doce, ou tipo assim, eu vou numa festa e eu sei que lá vai ter uma sobremesa que eu gosto muito. Eu gosto de doce. Então, duas coisas que eu amo, gente, doce e sushi. Eu falo que sushi eu como igual homem, sabe? O homem sempre come muito, eu como muito. Então, quando eu vou, sushi eu não faço isso não, tá? Que eu vou e como muito mesmo. Mas quando eu vou num lugar que tem um doce que eu gosto, antes de sair eu tomo whey. Eu tomo aqui. Porque você já fica um pouco saciada e você consegue pensar um pouco, sabe? Senão você chega lá e você tá muito. Aquela fome vai te dando uma certa inquietude emocional e você às vezes não pensa e come muito, sabe? Então, essa estratégia. Ou aquele YoPro, eu tomo alguma coisa com proteína antes, sabe? Onde eu atendo no Via Brasil. Sou aqui de Brasília, sala 337. Lá na minha bio tem um endereço de lá. Do ômega, a recomendação é 1 grama pelo menos, né? Já ouvi gente falando que tem que chegar a 2, mas eu acho isso no bariátrico uma judiação, porque 1 grama já vão ser 2 comprimidos, e o comprimido não é muito pequeno. Tem que olhar quanto tem de ômega lá dentro, sabe? Boa noite, gente. Que mais? Não consegue comer sushi? Gente, que dó. Enjoo? Adoro. Mas o sushi, sabia que o sushi nem é assim pro bariátrico? Eu não proíbo não, porque ninguém consegue comer todo dia, né? Porque é caro. Não, enjoa também. Mas o peixe cru, ele tem uma enzima que ele inativa a vitamina B1, porque ele é fonte de B1, mas ele tem uma enzima que inativa a tiamina, sabe? Então, ele, na verdade, a B1 dele a gente nem aproveita muito. Então, assim, não é um alimento essencial. Mas é um dos alimentos que os pacientes mais pedem pra mim depois da cirurgia, assim, na hora que eu vou liberar a dieta. É uma das coisas que todo mundo tá sonhando. Se fosse eu ia estar com certeza. Quando eu engravidei, eu achava que não ia poder, mas as coisas que mais sofri. E eu pude, foi maravilhoso. Gente, então isso, acho que eu falei muito já. Porque senão daqui a pouco eu não consigo nem salvar aqui, que já deu 50 minutos. Adorei falar com vocês, adorei as perguntas. Eu vou deixar uma caixinha, que eu não sei se eu respondi todo mundo, né? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, vocês podem mandar, vocês sabem que eu respondo todas. Se for uma coisa muito individual, eu mando uma resposta direto pra pessoa, tá bom? Viu? Adorei todos vocês aqui. Depois a gente marca outra live, tá bom? Boa noite pra vocês. Tchau, gente.